Provérbios 23, versículo 8. Em complemento a esse 6 e 7, diz assim: vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Né? Na linguagem de hoje diz assim: o jeito dele fará com que você fique enjoado, você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Na linguagem de hoje, de contemporâneo, diz assim: a comida cairá mal no seu estômago e você descobrirá que o jantar era apenas um pretexto. Então, a advertência aqui é aceitar uma hospitalidade que não é sincera. Aceitar uma hospitalidade que não é sincera. Aceitar uma amizade que não é sincera. Aceitar a proximidade com alguém que não é sincero. Então, o que significa vomitar o bocado que comeu? Né? Significa que você vai colher um resultado desagradável e indesejado. Vomitar o que comeu é isso. Você vai ter aceitado a comida de alguém que não é sincero, e isso aí vai gerar arrependimento pelas consequências do que vai acontecer depois. E aí você vai entender, poxa, aquele almoço, aquela janta, aquele convite foi para me enganar. Como eu fui bobo, né, de ter ido, não percebi. Né? Eu acho que é o que a irmã sentiu quando disse que foi com a pessoa e a pessoa estava ali usando para poder fazer um encontro extraconjugal e tentar criar um álibi para que ninguém suspeitasse do que ela estava fazendo, não é? Então, isso assim, esse foi o sentido de vomitar o bocado que comeste, esse arrependimento, não é, pela hospitalidade que não era sincera, por essa companhia que não era sincera. Não é? Então, quando alguém não é genuíno, não é sincero com a gente, essa experiência se torna algo amargo. Não é? Se torna algo amargo, repulsivo. Né? Mesmo que no começo pareça agradável. Vamos lá para a gente comer, a gente vai no shopping, passear, vai se divertir. A proposta é muito boa, mas o que ela queria, na verdade, é ter um álibi para poder ter encontro extraconjugal com alguém que já estava marcado. Ou que ela chegava e ligava para a pessoa morava perto e se encontrava com ela. Né? Então, esse versículo vai nos alertar sobre as consequências negativas de a gente se envolver com pessoas que não têm boas intenções. Aceitar favores, né, dessas pessoas que não são sinceras. Que vai levar a situações desconfortáveis, a experiências desagradáveis. E ele continua dizendo que você vai perder as suas palavras suaves. Por que perder palavras suaves, meu irmão? Simplesmente é aquele tempo que você perdeu de estar com aquela pessoa. Aquilo foi tempo perdido. As palavras que você deu, as orientações, né? A sinceridade do seu coração de querer o bem daquela pessoa, certos comentários que você fez, até mesmo coisas da sua vida que você falou, né? Por confiar na pessoa. Então, gera esse desgaste. Né? Você vê que havia falsidade naquela relação e você só descobre depois. Você não descobre antes. Se soubesse antes, você não ia. E depois vem a decepção, né? Primeiro que a confiança acaba. Como a irmã disse, a pessoa ligou e você disse, eu não vou mais, e ainda disse a pessoa porque não ia. E depois vem o efeito dessa decepção, né? Você começa a ficar uma pessoa até mais negativa. Você já não começa mais a acreditar nas outras. Você começa a achar que essas palavras suaves de algumas outras pessoas
pode ser uma fachada enganosa, alguém que chega e elogia você, né? E é uma fachada enganosa. Eu conheço gente assim, inclusive pastores. Isso não está imune, não, gente. A gente está falando isso aqui, é qualquer um. É de pastor mesmo, diácono, mulher, homem, jovem, adulto, idoso. Né? Pessoas que são, assim, falsas nas suas interações, nas suas relações. E aí você não confia nela. Eu não tenho pessoas que eu não confio. Eu não confio. Pessoas que eu conheço, que falam comigo, mas bom dia, boa tarde, boa noite, e só. Mas sentar, vai conversar, falar da vida. Né? Você pode até ouvir ela falar, mas você não vai abrir a sua boca para falar nada para essa pessoa. Porque ela não é confiável. O pior de tudo que eu olho assim, embora Jesus alertou, né? O joio e o trigo estão juntos, né? É dentro da igreja. Por que pareça, a gente tem que ter mais cuidado. Sabe por quê? Porque a gente sempre está com o espírito leve e aberto. A gente acha que o irmão está ali, é um irmão nosso, é uma pessoa que a gente pode confiar, porque ele ora em nome de Jesus, leva a Bíblia para a igreja, estuda escola dominical, vai com oração, participa da atividade, está ali envolvido, mas não é sincero. Infelizmente, em todas as igrejas. Paulo mesmo falou em Corinto de gente que era assim. Paulo fala se não me engano, foi Gálatas ou foi Efésios, que ele fala, pedindo para mandar João Marcos, pedindo para quando vier de Troia trazer a capa que ele esqueceu. Vem para cá que eu estou sozinho. Alexandre Latoeiro foi muito mal comigo. Alexandre Latoeiro era amigo de Paulo, se dizia amigo de Paulo e entregou Paulo às autoridades romanas, em que Paulo estava pregando o evangelho, que era uma atividade subversiva na época, né? Passivo de morte, cadeia e morte, que foi o que aconteceu com Paulo. Né? Aí alguém pode dizer, pastor, mas acho que pegaram Alexandre e deram um pau nele, porque na época era tortura mesmo. E aí ele teve que entregar. Sim, meu querido, não é mesmo assim. Ele não deve ter só. Ele deve ter se exposto ao perigo também. Você sabe lá como é que foi essa relação? Ele podia ser um infiltrado. Alguém que quis ganhar vantagem em cima de Paulo também. Pode ter sido tortura, pode ter sido alguém que estava infiltrado para poder enganar o indivíduo. Né? Exatamente. Então, essas palavras suaves dessas pessoas se tornam irrelevantes das pessoas, né? Então, falta de sinceridade, meus irmãos, é pecado. Biblicamente é um pecado. Porque o pecado está a pessoa que não é sincera, ela é mentirosa. A Bíblia diz que você não deve mentir. Não é mentir de palavra, é mentir pela vida. A sua vida não pode ser uma vida mentirosa. Vendeu a ideia de que é uma pessoa que ela não é. Você tem que ser o que você é. Que é muito difícil. Porque você ser o que você é, você vai mostrar suas fragilidades. Você vai mostrar que você não é aquilo que as pessoas pensam que você é. E às vezes a gente brinca, por exemplo, eu com o pastor Juvenal conversando, eu digo, você é pastor da igreja rica. Ele disse, Marcão, eu queria que essa igreja fosse tão rica como o pessoal pensa que é. Eu disse, pois é, e também com relação a mim também, que as pessoas pensam que eu sou rico, né? E, e eu digo para ele, é a mesma coisa eu digo, que eu fosse tão rico como as pessoas pensam que eu sou. Então, a Bíblia valoriza a honestidade, a sinceridade, e rejeita essa hospitalidade que não é sincera, que não é genuína. Né? E tem muita gente assim. Muita gente assim.
Então é importante ter sabedoria e discernimento. Ser capaz de identificar essas coisas. Né? A gente tem que ser cauteloso, meu irmão, com a hospitalidade das pessoas, por que pareça. Porque muitas vezes vai ter uma hospitalidade que não é sincera. Né? Ter cuidado com quem vai se relacionar. Ter cuidado com as consequências. Por causa das decepções. Então, quando a gente olha esse versículo, a gente vê que a orientação dele é cuidado com as consequências dessa hospitalidade que não é sincera. Seja prudente e tenha discernimento nessas interações sociais, humanas que nós temos. E também, ao mesmo tempo, ele incentiva a gente a ser autêntico e sincero. Ou seja, a verdadeira sabedoria está em ser sincero, íntegro, ter prudência nas relações, se protegendo das manipulações dos enganos. Certo?